impacto da tecnologia nas relações do trabalho? Bem, quando se começa a pensar em tecnologia e trabalho, eu, pelo menos, fico com muito mais perguntas do que respostas. Porque a revolução tecnológica que está em andamento, ela é muito desconhecida ainda. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, porque é uma revolução que não vai apenas numa direção, que vai em múltiplas direções. E as tecnologias novas, elas vão se desdobrando por conta própria. Elas tem algumas que elas aprendem por conta própria, corrigem os erros por conta própria, tomam iniciativas. Então, o nosso raciocínio linear não consegue acompanhar as mudanças hiperbólicas, exponenciais, de alta velocidade do que está acontecendo nas tecnologias. Onde essas tecnologias estão sendo geradas, elas são locais que têm uma capacidade de capital intelectual colossal. Tem uma concentração de ideias, de pensamento fantástico. Tem recursos financeiros quase que infinitos. Verdade. E são inovações que podem ser armazenadas hoje com muito pouco dinheiro. Há estudos que mostram aí que no ano de 2030, com $1.000, nós vamos conseguir comprar todo o conhecimento de um cérebro. Nossa. Mas em 2050, com $1.000, nós vamos comprar o conhecimento de todos os cérebros humanos. E, então essas tecnologias andam numa velocidade espantosa e elas têm desdobramentos. Por exemplo, quando foi criado o SMS, pensava-se que era apenas para transmitir mensagem. Hoje ele comanda equipamentos, ele comanda caixa eletrônico, ele comanda produtor de televisão industrial, ele abre uma porta. Quer dizer, há vários desdobramentos que nós estamos um pouco atônitos com em poder entender o que está acontecendo e o que vai acontecer com a revolução tecnológica. E quando se pergunta como é que fica o trabalho no meio de tudo isso, é a razão pela qual eu disse que tem mais incógnita do que sabedoria. O que se pode dizer, e também com certa cautela, é que com essa revolução tecnológica já não vai ser possível você simplesmente pretender proteger aquilo que você tem. Seja como industrial, seja como comerciante, ou seja como pessoa física. Não basta proteger o que você tem. É preciso estar preparado para adquirir coisas novas em cada segundo, em cada minuto, o tempo todo. Então isso sugere para o campo do trabalho que as pessoas terão que estar aprendendo o tempo inteiro, continuamente, sendo educadas, reeducadas, qualificadas, requalificadas, retreinadas, recicladas o tempo inteiro. É o aprendizado contínuo, né? Aprendizado contínuo. Isso parece que é uma coisa que, seja para onde for essa revolução tecnológica, isso vai ser uma necessidade, né? E aí a gente nota o seguinte, que a educação básica vai ser fundamental para acompanhar essa velocidade. Porque a educação básica, aritmética, linguagem, conhecimento da ciência, lógica, isso é fundamental para o próprio cérebro. Veja, por exemplo, o caso da linguagem, né? A linguagem é a ferramenta do nosso pensamento. Nós pensamos com a linguagem. Pessoa que não domina a linguagem não pensa bem, não escreve bem. Verdade. Não é? Então, a educação básica será fundamental para poder entrar num ciclo de educação continuada para acompanhar tecnologias, né? Lógico, faz todo sentido. Então, esse é um problema angustiante no caso do Brasil, porque a gente sabe da precariedade que nós temos no campo, em vários campos da educação, em especial da educação básica, né? Então, nessa área, nós estamos fazendo quase tudo errado, né? Olha, nós estamos bem atrasados, quer dizer, a distância que existe entre aquilo que se ensina aqui e o que se aprende aqui, porque uma coisa é ensinar, outra coisa é aprender. Uhum.
um abissal, não é? A distância em relação ao que fazem os países avançados hoje, né? Então, a chance daqueles países terem populações que vão conseguir entrar nesse redemoinho tecnológico e acompanhar as inovações é maior lá. Mesmo porque as tecnologias têm um lado muito bom para a educação, porque elas permitem, as novas tecnologias, esses novos cursos, esses novos programas, permitem desenhar educação customizada, ou seja, educar o aluno individualmente, levando em conta as suas deficiências e fazendo ele superar essas deficiências graças à tecnologia. Em São Paulo já tem algumas coisas nesse sentido, já há notícias que uns 500 mil alunos de escolas particulares estão já nesse sistema, e muitos fazem por conta própria, né? Mas nos países avançados isso está se generalizando, quer dizer, a educação customizada que só a nova tecnologia pode proporcionar. Passou o tempo em que no mesmo local, a mesma professora, para os mesmos alunos, dava o mesmo curso, a mesma matéria. Agora, cada aluno vai ter. Então, aproveitar isto da tecnologia vai demandar uma boa educação básica. Linguagem, aritmética, lógica, noções de ciência. Agora, nesse quadro, pastor, como é que fica o emprego? Quer dizer, ouvindo você falar, me dá um certo temor de que vai mais destruir emprego do que criar. Mas isso é verdade? Nós não sabemos. Eu também gostaria de saber a resposta para essa sua pergunta, Bolívar. O que eu posso te dizer é o seguinte, na literatura tem gosto para tudo hoje. Tem os pessimistas, os otimistas, os realistas. Mas fazendo um balanço, a gente nota o seguinte, que a gente sabe o que está sendo destruído e o que vai ser destruído de emprego, mas nós não sabemos muito bem o que vai ser construído. Não há nem dúvida que a inteligência artificial vai gerar muitas novas atividades, mas nós não sabemos quais são. Os novos empregos não têm nome. Se não tem nome, nós não sabemos direito o que são. A gente sabe que, por exemplo, na área da agricultura vão surgir muitas novas atividades, na área da genética existem muitas atividades novas, na área da energia vai ter muitas novas atividades. Na área da energia, imagine, quem sabe daqui a algum tempo nós vamos conseguir armazenar energia de todos os tipos, né? Na área de alimentos, na área do transporte, são novas atividades que vão surgir em decorrência das novas tecnologias. Agora, saber exatamente qual é a profissão que vai ser demandada ali, nós não temos condições de Ainda saber não isso. temos esse Quer dizer, quadro. sempre há aqueles profetas do desconhecido que se põem a dizer, não, vai por aqui, porque esse curso vai garantir o seu futuro, né? Mas eu temo um pouco esse tipo de approach. Eu prefiro dizer o seguinte, olha, as tecnologias vão criar e vão destruir, mas, sobretudo, elas vão transformar as profissões. Eu acho que esse é um ponto importante. A gente escuta muito assim, a tecnologia vai destruir empregos. Não, ela vai destruir alguns empregos existentes, mas ela está criando novos empregos. Estamos na transformação. Está havendo uma transformação. E Então, a gente não sabe o que vai ser criado. você, por exemplo, o médico que está no centro cirúrgico operando hoje, ele está operando de uma maneira muito diferente que operava há 15, 20 anos atrás. Mas ele continua médico. Claro. Não é a profissão dele que vai ser destruída, a profissão dele vai ser transformada, está sendo transformada, né? Então isso se sabe. Se sabe que o grosso das profissões vão ser transformadas. A nossa profissão de professor... Vai desaparecer? Ela... está em risco também, mas ela está se transformando. Está se transformando, é. Você vê, por exemplo, nesses programas que são customizados para ensinar os alunos, numa sala de aula que cada um está aprendendo de um jeito, sempre vai ter 2 ou 3 professores que funcionam como monitores para dar apoio, para responder determinadas perguntas que a tecnologia ainda não está pronta para resolver. Então, uma transformação muito grande, né? No nosso tempo, a gente entrava na aula, os alunos estavam sentados, dava aquela matéria e ia embora. Hoje vai ser diferente daqui para frente. Claro. A interação vai ser diferente, né? A interação vai ser muito maior, né? E já é maior. Hoje em dia, os alunos aprendem muito mais pelos processos digitais hoje do que pela leitura convencional. E a motivação terá que ser muito maior, né? Porque décadas atrás, quando nós estudamos, nós ficávamos sentados ouvindo o professor falar. Né? Não há nem dúvida. E também nós não tínhamos muito recurso para poder, por conta própria, superar qualquer eventual deficiência. Veja, quando nós íamos na biblioteca para fazer uma consulta,
Nós íamos naquele fichário e pegava a fichinha, depois que demorava muito, entregava para a bibliotecária para pegar o livro, e ela voltava e dizia, o livro está fora. Não é? Hoje você, pela internet, você lê o livro na hora. Na hora. Né? Instantaneamente. Então, isso é uma revolução fantástica. Eu acho que os alunos do futuro vão se beneficiar muito, e esses do país avançado já estão se beneficiando das novas tecnologias. Claro. Agora, é preciso ter, desculpe repetir, condição de aprendizagem. Uma coisa é ensinar, outra coisa é aprender. O Banco Mundial fez um estudo fantástico, publicou há pouco tempo, dizendo o seguinte, quase todos os governos do mundo investiram muito nas escolas ultimamente, para ensinar bastante, ensinar mais, ter mais alunos matriculados. Mas a aprendizagem não é correspondente a isso. A aprendizagem tem sido muito precária, porque é essa que você vê no exame do PISA. Aí é que você vê o resultado da escola. Claro. Essa ótica que você está nos dando me cria uma preocupação. Quer dizer, eu não vejo na discussão pública brasileira, na imprensa, eu não vejo quase nada a respeito disso, que nós não estamos informados da dimensão dessa revolução. Né? Eu concordo com isso. São poucas as pessoas aqui que estão entendendo o gigantismo dessa revolução. Ela vai afetar não é só o campo do trabalho, ela vai afetar o campo dos valores, o campo das normas, dos comportamentos. A vida social em geral. A vida social. É uma revolução, por exemplo, que está espremendo a classe média. Uhum. A classe média, com esse negócio de perder empregos no meio, assim, né? A destruição dos chefes, né? Está reduzindo a classe média. E tanto os de baixo daqui também estão sofrendo, porque o salário cai, a classe média passa a competir com aqueles de mais baixos e o salário vai caindo. Então, tem problemas de desigualdades que são criados pelas novas tecnologias, né? Problema de desemprego até, por exemplo, em 2016, que foi a eleição do Trump, né? Ele pôs toda a culpa do desemprego nos chineses, né? Mas na verdade é produto das novas tecnologias dos Estados Unidos, né? E isso tem que ser superado, é lógico, né? Então há desafios enormes econômicos pela frente. Como é que você vai superar isso aqui para investir, para absorver essas pessoas? Porque isso aqui afeta até o regime político, a classe média frustrada, desenganada, diminuindo. Isso tem um impacto para gerar populismo. Não é isso? Estamos vendo isso em vários países. Vendo em vários países a geração de populismo. Tecnologia que está por trás disso aqui. Tecnologia que está por trás. Mas nós não sabemos ainda para onde ir, o que fazer. Alguns falam o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir a jornada de trabalho, porque aí todo mundo vai trabalhar, a classe média toda vai trabalhar. Reduz bem a jornada de trabalho. Tá bom, tá certo. Mas só que você precisa ter produtividade correspondente, senão não vai dar. Outros dizem assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos criar um programa de renda mínima, nem precisa trabalhar, todo mundo vai ter a sua renda aqui, né? Então, muito bem, mas e o recurso para a renda mínima? Outros dizem o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, vamos tributar as tecnologias, as inovações, elas estão destruindo emprego, vamos tributar e com esse recurso nós vamos educar, reeducar, reciclar, retreinar, etc. Tudo bem, mas você não pode também inibir a inovação, não é? Petrificar a tecnologia é impossível. Então, veja quantos desafios que nós temos pela frente, né? Eu não tenho resposta para eles, mas estou sempre seduzido pelo estudo de todos esses temas aí, porque eu acho que eles constituem a base e o alicerce do futuro da humanidade. Maravilha. Excelente. Querido amigo professor Pastore, uma belíssima aula. Somos muito gratos por sua presença aqui e vamos continuar aborrecendo você. Vamos convidá-lo outras vezes. Com muito prazer. Tenho certeza muito que os obrigado nossos pelo assinantes convite. se beneficiaram muito dessa sua aula. Muito obrigado pelo convite.